Fala galera, meu nome é Henrique Alves e seja muito bem-vindo ao canal sobre muitas coisas. Nesse vídeo eu vou comentar o 8º episódio da primeira temporada de Westworld. Esse vídeo tem muitos spoilers, então se você não viu ainda o episódio e não curte um spoiler antes da hora, marca para assistir depois, vê o episódio e depois volta aqui que você vai gostar com certeza. Se você não tem problema, continua, porque esse episódio explodiu a minha cabeça com muitas perguntas. Aconteceu tanta coisa que eu nem sei por onde começar, eu tenho até medo de estourar o tempo aqui falando com vocês. A minha primeira grande dúvida que eu fiquei, eu não sei se você também ficou do outro lado, ao assistir o episódio, sobre o Arnold. Eu tive uma pequena sensação que o Arnold também possa ser um anfitrião por várias colocações que teve no episódio, principalmente com a conversa do Ford com o Bernard logo no início. O Bernard ficou meio perturbado por ter matado a Teresa e começar a descobrir que ele também é um anfitrião, e o Ford explicou para ele que o criou porque só um anfitrião teria a capacidade de criar anfitriões como ele, tipo assim, com complexidade, com sentimento, com querer, com questionamentos, porque o humano não poderia fazer isso. E é por isso que o Ford criou o Bernard, para o Bernard ser esse cientista que entendia as máquinas por ser uma máquina. E é nesse momento que o Ford fala sobre o Arnold, porque o Bernard começou a fazer questionamentos após a morte da Teresa. Ele se sentiu com muito remorso, com muita tristeza, porque ele disse: eu gostava dela, eu sentia algo por ela e você fez eu a matar. E é quando o Ford fala, né, que o Arnold também ficou com esses questionamentos e enlouqueceu. E que se o Bernard continuar com esses questionamentos, também pode enlouquecer. É claro que a colocação é meia superficial que o Ford fez, é que o Bernard, como humano, não conseguia entender essa complexidade dos sentimentos das máquinas, ou a forma que os humanos, alguns episódios atrás, a forma que os humanos lidavam com a máquina. Ele queria que as máquinas amassem e fez o enlouquecer. Enquanto o Bernard, se ficar com esses questionamentos, porque eu matei mesmo amando, aquilo outro, ele pode enlouquecer. Mas isso me colocou uma pulga atrás da orelha. Pô, será que o Arnold realmente é um dos anfitriões? E ele chamou a Dolores, naquele momento que a Dolores foi buscar água, ela se viu ali, e ele chamando, veio até mim, a Dolores foi ver lá a vila que ela vivia. Eu vou até falar sobre isso, aproveitar que eu já citei. Tá vendo que ela pela primeira vez? É assim mesmo, sem edição, com a minha colinha. Eu não sigo a ordem do episódio, eu vou falando o que vem na minha cabeça, porque é tanta coisa, eu vou falando aqui com vocês. E assim, outro momento também é a forma que no final, que aconteceu lá com o Homem de Preto, falando o que aconteceu dele com a Maeve, com a chamada do Ted, que é o Waite lá, que é o suposto vilão. Será que esse cara é o Arnold? Será que esse cara tá há tanto tempo e se tornou o Arnold, e o Arnold se tornou esse cara, e o Ford quer encontrá-lo e criou essa nova narrativa? São muitos questionamentos. E eu fiquei com essa dúvida. E seria bem interessante, que se o Arnold fosse um anfitrião e fosse a primeira cria do Ford. Falando em primeira cria, a gente viu nesse episódio também os primários, tipo a primeira geração dos anfitriões sendo treinados para poder interagir com as pessoas. E dentre lá estava a Dolores, estava tantos outros, e estava essa loirinha, a loirinha que apareceu. Eu não guardei o nome dela, não sei nem se foi citada, eu procurei aqui nos créditos no MDB e não achei ainda. Essa lourinha estava lá dançando, e é por isso que o Homem de Preto, quando a encontrou ela caída no chão, ele falou: você aqui realmente, realmente o Ford não dispensa um rostinho bonito. Nesse momento teve até um embate com o cara com a cabeça de touro sobre ele. Eu até fiquei na dúvida se ele era humano, porque o Ted atirou, ele não morreu, ele atacou o Homem de Preto, mas depois eles conseguiram matar, e provavelmente ele era também um anfitrião. Mas já no final, indo lá pro final, o Ted, o Homem de Preto começa a contar as histórias da vida dele, e ele falou, sobre o problema de relacionamento, que ele, no parque, ele se transforma. Na vida real, ele era um filantropo, ele é um cara que criou remédio, Deu a entender em outros episódios que ele é esse cara que até pode ter criado uma cura de algo super interessante. Ele falava que ele era um bom homem, um homem de família, tinha uma esposa, uma linda filha. Porém, um ano atrás isso tudo mudou, quando a esposa dele tomou os remédios errados e morreu afogada na banheira. Mas que no enterro da mulher, a filha dele o empurrou e jogou na cara, dizendo
que a culpa da morte da mãe dela era dele, pois ela tinha medo, porque ele não, e aí o Ted até questionou, mas você fazia com ela o que você fazia aquele? Não, nunca fiz isso, mas ela sabia o que eu fazia e tinha medo que um momento desse eu explodir. Isso eu acho muito interessante, que é uma história da série que realmente às vezes a gente guarda monstro dentro de nós, né, e a gente esbraveja em outros lugares. Isso acontece muito com os haters na internet, muitos desses que eu acredito que xingam as pessoas, e no mundo real eles não são esse tipo de gente, mas eles vão atrás do computador e se tornam pessoas até má, tipo, xingando, humilhando certas pessoas, fazendo bullying virtual, que é uma coisa muito ruim. E isso é muito interessante, porque você vive outra vida onde não é a sua vida, e muitas vezes você mostra o seu verdadeiro eu nesse lugar. Nessa hora, a loirinha mandou o Ted matar o Homem de Preto. O Ted não matou porque não consegue, porque ele é um anfitrião, ele é um robô, ele não consegue matar um ser humano, tem esse circuito. É quando a loirinha ataca ele e diz: Theodore, chegou a hora de você voltar pra gente, você ainda vai ser muito útil. E é quando chega toda a equipe do Wait. Eu acho que é o Wait, cara. Se não for o Wait, me corrija aí, não tem problema. Tá vendo que era a primeira vez? É assim mesmo, sem edição, com a minha colinha aqui. Então você me corrige aí, eu não vejo problema nenhum em falar nisso. E começa um exército aparecer, né? A promo já começa a dar outros entendimentos do que vai acontecer. Outra coisa falando sobre o Ted, o que é muito interessante, provavelmente ele também é das primeiras gerações. Ele também lembrou, né? Ele lembrou que o Homem de Preto o matou, estuprou a Dolores, fez tudo isso, e ele ataca o Homem de Preto. Uma coisa que ficou na cabeça, que foi quando o Homem de Preto falou sobre a Maeve, né? A gente vê que o plot da Maeve é muito além. Ela na realidade, eu não sei se é isso, mas eu acho que ela é uma falha do sistema, e mesmo assim o Forja mantém. Ela vivia de uma forma camponesa, ela devia ser daqueles tipos que ficam lá, né? Eu sempre esqueço o nome, né? Deixa eu achar aqui. Eu tô falando aqui toda hora e não acho. E fico nessa. Os anfitriões, né? Era uma das anfitriões que não tinha muito movimento, que a história dela não era. Ela era uma camponesa e tal. Um vídeo atrás até falei que era irmã, porque no MDB eu falava que era irmã, mas na realidade a criança era filha dela. O Homem de Preto, depois que soube que a esposa morreu por causa dele, decidiu fazer uma coisa diferente para saber se ele realmente era esse monstro que a esposa dele tinha medo. E ele vai até a Maeve e mata a filha da Maeve na frente dele, mas a Maeve não morre. Então, tipo assim, diferente dos outros anfitriões, isso que acontece dela não morrer não é algo novo. Ela deve ter algum distúrbio que faz, e eles levaram ela até lá, o Ford e o Bernard, eles tentaram parar ela e ela se mata, né? O Ford ainda fala: vou tirar todas as memórias para você esquecer, e ela não esquece, ela tenta se matar, e eles colocam ela lá para ser a cafetina do bordel. Falando em Maeve, sem dúvida nenhuma o personagem que mais cresceu, inclusive mais que a Dolores, né? Quando a gente assistiu a série no início, eu assisti no primeiro episódio, eu tinha a sensação que a Dolores seria o grande personagem da série, mas a Maeve, na minha opinião, é a rainha dessa série, até por causa da história do plot dela, né? Ela ameaçou os dois caras lá, os meus amigos do Irlandês Voador chama o coreano e o seu parceiro, e é claro, o coreano tá apaixonado por ela, e ela fez o coreano mentir pro parceiro dele, e ele colocou no sistema. Hoje, agora ela tem a capacidade de atacar humanos. Mas claro, rola sempre a dúvida se realmente eles também são humanos ou se não são, né, robôs, né? Se eles não são, vou ler aqui, os anfitriões. Que anfitriões, minha memória é um problema sério. Então o que acontece? Pode ser que ele seja um anfitrião e por isso ela atacou, não tem nada a ver de ela atacar o humano. Porém ela voltou e mostrou que o poder, o upgrade que o Coreia colocou sobre ela foi o upgrade sobre ela poder ordenar, né, os outros anfitriões, algo que o Bernard já faz. O Bernard é um robô que dá ordem, ele dá a palavra de ordem, a palavra de controle, a voz de controle, e ele segue o que ele faz. Inclusive naquele episódio que ele conhece a suposta família do Ford, que o Arnold fez para ele não conseguia dar ordem, não conseguia dar o controle ali, o Ford chegou e deu. Então o que acontece? A Maeve está fazendo isso, e ela disse que vai convocar o exército dela para poder ir para fora, né, do parque, para poder fugir. E é claro, ela começou ela fez alguns momentos, deu algumas ordens, dentre elas estava lá o personagem do Rodrigo Santoro, que deixa eu achar o nome dele aqui, porque senão tem pessoas que me corrigem, que é o Hector. Ela deu a ordem no Hector, o Hector foi lá, roubou o cofre. É claro que isso tem a ver muito com a ordem dela, deve ser o exército que ela pretende montar para ela poder fugir do parque temático, poder fazer a fuga. Falando em fuga, algo muito interessante que aconteceu é a Charlotte, né, que é a Hayley, ela se juntou lá com o Lee, que é para poder fazer um upgrade sobre um dos
Meu Deus do céu, como é que eu esqueço os anfitriões? Henrique, anfitriões. 1, 2, 3 anfitriões. Um dos anfitriões fez um download para quê? Para fazer ele fugir, para mostrar que dá a condição de um anfitrião poder sair da redoma do parque temático e até mesmo de toda a fábrica lá da Deola. O que acontece? Isso é muito interessante, porque mostra que dá para, sim, os anfitriões poderem fugir. E isso é interessante, porque a Maeve vai tentar fugir e ela que vai montar todo o seu exército de fuga, sabe? Isso eu achei muito legal. E o que a Hayley tem a ver com isso, falando o que ela pensa, né? O que a Charlotte está pensando, para que ela quer fazer essa fuga. E é claro que é para atingir o Ford, eu acho que tem muita coisa além. O Ford questionou elas várias vezes, trouxe o poder de volta para o Bernard. Falando em Bernard, né, descobrimos que foi ele que matou a Halsey, né? Tadinha da Halsey, ela realmente estava morta, mas a gente achava que era o Arnold ou outra pessoa, e não é, foi ele por ordem do Ford, né? Mostra que o Ford, ele comanda tudo por ali, tipo, ele mandou matar a Teresa e foi legal. Ele perguntou, você já mandou fazer isso outras vezes? Não, foi a primeira vez que você matou, mas não, ele matou a Halsey também. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo, né? O plot da Dolores ficou meio nisso, e aí voltou lá, mostrando, voltando para Dolores, eu faço essa volta toda, né? Que é o lance lá da primeira geração. Será que ela que matou todo mundo? Será que ela pirou lá atrás e matou todo mundo? Quem será que matou todos da primeira geração? Isso é interessante, é claro que vai responder. Eu acho que ainda responde nessa temporada. Deixa eu ver se tem outras coisas que eu marquei aqui. Foram tantas coisas que aconteceram para dar um destaque, né, que acaba chamando a minha atenção. Deixa eu ver, do Homem de Preto, é isso aí. O que acontece? Muita coisa está acontecendo, né? Muita coisa aconteceu. Às vezes, que você é louco? Eu gosto de fazer essa coisa mais simplória, eu gosto de ter essa coisa do tete a tete, mostrando que não o roteiro tá pronto, mas eu gosto do dinamismo. Eu gravo o episódio, eu gravo esse vídeo logo após assistir o episódio. Então muita coisa tá na cabeça que eu posso lembrar e posso esquecer e não acontece. Mas assim, esse episódio mostrou uma coisa muito interessante, que ele respondeu muita coisa, né? Tem esse lance do Logan capturar o Dolores e o William, mas não sei o que daí que vai acontecer, mas o grande questionamento que eu tive nesse episódio foi o lance do Arnold. Eu tô essa dúvida, não sei se você ficou, que o Arnold possa ser também um dos primeiros, um robô, né, um dos anfitriões, eu esqueci de novo, os anfitriões, mas isso pode ser muito além. E é legal que também mostrou como começou essa neurose do Homem de Preto em cima do labirinto. E outra coisa, parece que o Homem de Preto deve estar há muito tempo dentro do parque, porque assim, a Maeve já está há um tempo lá no bordel, e ela foi pro bordel após ele fazer aquilo com ela. Então assim, quem colocou ali o lance do labirinto? E é muito interessante que a loirinha, né, que foi que atacou o Ted, disse que o Homem de Preto não é digno do labirinto. Que labirinto é esse? Que outro mundo é esse? Essa acho que é a grande pergunta que ficou. Mas a minha maior pergunta, não sei se você teve, é se o Arnold, ele é um anfitrião. E você, gostou do episódio? Teve algo que eu não falei aqui que você é bom lembrar, que eu esqueci? Teve o lance lá outra citação dos meus amigos do Holandês Voador sobre o irmão do Thor, né? O irmão do Thor, ele fala pro Bernardo não entender que sabia que o Bernard tinha um lance com a Teresa e também joga o lance da menina que o Bernard morreu, da Elsie, dizendo, eu mandei o recado e nada, tipo, deu uma cutucada e o Bernard deu uma de maluco. Claro que ele... Será que ele perdeu mesmo a memória? Mas ele deu uma de maluco ali e saiu pela tangente. E você, curtiu o episódio? Tem coisas que eu falei aqui que eu esqueci? Quer comentar? Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, porque eu coloquei uma dica maravilhosa aqui sobre uma série que é o Mans, que é tipo o Westworld dos dias de hoje. Eu vou comentar todos os outros 2 episódios que ainda falta o 9º e o 10º, e eu creio que você vai curtir muito. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.